Olá, galerinha! Bem-vindo ao Corte Show, o seu canal de corte mais querido do YouTube. Deixa seu like e se inscreva aí para nos ajudar. Então vamos lá, gente? Roda a vinheta! Tem gente que tem o dom de música e tira uma música no violão de ouvido, nem ouvido absoluto. Tem gente que tem o dom para oratória, sabe? Não tem vergonha, fala para 10, para 1000, para 50 mil tranquilamente, né? Tem pessoas que têm o dom para administrar e eu não tenho, né? Então acho que é um dom, né? Eu sempre gostei de escrever, desde criança fazia história em quadrinho, né? Então eu sempre gostei e eu já tenho 17 livros escritos. Eu te pergunto isso porque quando eu vejo teus vídeos lá, às vezes tu fala, hoje Deus me tocou e aí eu me senti inspirado para fazer esse vídeo hoje. Sim. O que é? Que é isso? Sim. Eu preparo uma pauta, um assunto, estudo naquele assunto e oro a Deus, busco de Deus uma capacitação para que aquele vídeo não seja só palavras, né? Porque a palavra ela pode transformar as vidas. Palavras podem causar guerras, palavras promovem a paz, palavras podem destruir sonhos, podem matar a esperança, mas algo além da letra, né? Palavras que possam alcançar o coração da pessoa, possam alcançar a alma daquele que está assistindo, possa mudar rumo, mudar trajetória. Às vezes uma pessoa que está desesperada com alguma situação recebe uma palavra de acalento, de acolhimento, de conforto, além do conteúdo de sabedoria. Então, isso eu busco de Deus, uma capacitação, eu oro, eu espero o momento certo. Então, eu sei que eu tenho que gravar o vídeo, eu tenho a pauta pronta, mas eu espero um momento que, ok, agora eu estou bem para gravar, né? Eu escuto às vezes um louvor antes, oro, medito, né? E aí consigo gravar bem. Porque eu assisto, porque aquilo é para mim mesmo. Eu vou ver, caramba, eu falei para mim, eu choro com a mensagem. Já teve situação assim, real. Vamos falar da tua trajetória. Como é que tu chegou aqui, em quem tu é hoje? A tua infância, tua adolescência, tu já tinha contato com espiritualidade, já entendia alguma coisa? Claro, a gente vai passar agora pela história do Filho do Fogo. Sim. Como é que foi a entrada no mundo espiritual? Desde criança eu tinha esse interesse pelo oculto. Acho que todo ser humano tem aquilo que você não conhece, né? Não necessariamente oculto ligado à bruxaria, à magia. Mas eu tinha interesse por tudo aquilo que eu desconhecia. Desde como funciona a mecânica da gravidade, teoria da relatividade, essas coisas, eu tinha curiosidade. E nisso eu me deparei com coisas do ocultismo, achei interessante. Estudei bastante em biblioteca, era rato de biblioteca. Paralelamente a isso eu treinava o meu Kung Fu, que me trouxe muita disciplina. Então eu tinha disciplina para ficar horas ali também estudando. E até que houve um momento que eu acabei mandando, conto isso no livro, né? Mandei uma carta para uma seita. Demorou um tempo, eles me responderam, fizeram contato comigo. Passei a entrar numa que eles chamam de escola de iniciados. E acabei entrando nesse universo do ocultismo. Mas eu não tinha essa percepção que era ocultismo, que era satanismo. A percepção que eu tinha é que era um grupo que se ajudava, né? Era um grupo unido, muito unido, e ninguém me olhava com preconceito. Naquela época eu tinha um cabelo longo, né? Gostava de escutar rock, então, mas eu era aquele metaleiro pobre, eu fazia um monte de brochinho com Durepox, né? Então, colocava ali a jaqueta na água sanitária para ficar todo desbotado. O que tu gostava de gostava do Kiss, AC/DC, Black Sabbath. Metallica, né? Gosta, né? Metallica. Eu jogava lata pro alto, caía Metallica. Tá? Motorhead, que era assim, era bem barulhento. E as pessoas às vezes me olhavam meio, né, estranho, especialmente quando eu entrava em igreja. Algumas vezes eu estava meio abatido, falei, vou ver se eu tenho um refrigério na igreja. As pessoas se afastavam de mim, né? Então me sentia muito bem naquele meio. Já nesse grupo me aceitaram super bem, né? Me acolheram, me abraçaram e eu acabei muito envolvido com isso, né? Bastante envolvido com aquilo e para mim não tinha nada de errado naquilo, né? O que eles estavam fazendo era ensinar uma doutrina diferente, uma doutrina que você tem liberdade, uma doutrina que você não tem restrições, né? Não tem restrição ao sexo, não tem restrição ao uso de drogas, né? Tudo é lícito, né? E todo mundo vive bem com isso, numa boa com aquilo, e as pessoas se ajudavam muito, inclusive financeiramente. Então eu achei que estava num lugar muito bom. Só que aí você chega num patamar, você começa a enxergar outro ângulo, né? Tem algumas seitas que você entra e vai galgando patamares, e só lá no topo você vai saber onde você está, né? Quem entra numa Rosa Cruz, maçonaria,
De repente, no começo, é tranquilo, mas vai ter uma série de filtros e peneiras aí para você chegar no topo, né? Para você ter uma ideia realmente macro de onde é que você está, o Illuminati e tudo mais. E aí, quando eu chego nesse patamar, minha mente já estava cauterizada. Para mim, eu estava preparado para aquilo, né? Então, continuei seguindo isso até que eu comecei a perceber que nem tudo que eles falavam era verdade. Porque o diabo ele trabalha muito com meias verdades também. Não é interessante que você creia necessariamente na mentira. Se você duvidar da verdade, já valeu. Né? E eu vi como era fácil derrubar esses pregadores, supostos cristãos, pastores, seja lá quem for. Era muito fácil você lançar um feitiço e abalar a estrutura deles, né? Até que teve um cara que esse daí não caía, né? Esse aí deu trabalho e aquilo mexeu com o meu ego, com o meu brio, né? Pô, como assim não funciona, né? Como assim? Como assim? O que não funcionou? Tinha rituais bastante complexos, né? Não vou ensinar a galera a fazer. Aí o pessoal já começa a amaldiçoar o vizinho. Né? Começa o tutorial agora de feitiçaria, vamos lá. Mas ocultismo é o quê? Eu sempre escuto essa palavra e não entendo o que a gente chega, o máximo que você vai chegar de ocultismo, de bruxaria, de magia negra, você vai, o patamar máximo, eu vou dizer até o nome do livro porque ele não vai levar nada a lugar nenhum. O que temos de melhor no mercado, que você vai na livraria e compra, é o Dogmas e Ritos da Alta Magia, do Eliphas Levi. Né? É o patamar máximo, é o que você chega mais próximo do que é magia negra. Agora, os verdadeiros livros de magia negra estão lá dentro da seita, eles não divulgam, não vendem, né? Não está em livraria, é secreto. A seita secreta ela é discreta, ela não vai expor os segredos dela, segredos que eles repassam, né? Milenarmente e tal. Então, todo esse conteúdo você aprende lá. E ali você começa a fazer testes e ver que o feitiço ele funciona, o encantamento funciona. Lembrando aquela questão da pessoa olhar com raiva ou com ódio, ou com inveja. Se você vibrar na mesma frequência, aquilo funciona. Para funcionar tem que vibrar na mesma frequência. Então vamos supor que você fosse meu inimigo, né? E você é um cara super bem com a vida, você está de boa, você está feliz. Então eu tenho que criar alguma coisa para te desestabilizar, né? Então eu não ataco em você, eu ataco alguém à sua volta. Né? De repente um cachorro seu, né? Um gato, né? Deixa um parente próximo seu doente, né? Ou faz um feitiço para causar algum dano no carro, enfim, ou uma pessoa que vai te trair, alguma coisa que você desestabilize. Você tem que vibrar na mesma frequência. A hora que você está na mesma frequência, aí é o momento certo para lançar, digamos, o dardo, né? Tu baixa a frequência do teu alvo para ele. Isso, ele entra em simbiose, aí o bicho pega, aí funciona. Entendi. Aí funciona o feitiço. E pode causar, eu creio que a morte é um caso extremo, porque só Deus pode causar isso. Só Deus vai ter anuência e permissão para tirar a vida de alguém, né? Então, o feitiço ele busca te destruir em vida. A morte para eles é como se fosse um prêmio. Por que eu vou premiar esse cara? Não vai sofrer mais. Não vai sofrer mais, então eu vou fazer com que ele sofra. Né? Então ele vai te causar uma série de situações ali para você sofrer. Então tu era um jovem que estava se sentindo um pouco excluído da sociedade e tentava, por causa do visual, por não se adequar muito, e aí tu encontrou esse grupo que são satanistas? Então, eles chamam de Irmandade, né? Eles dizem que é um patamar acima dos Illuminati. E aí tu entrou nessa e tu ficou quanto tempo lá dentro? 8 anos. E aí tu tem um momento da conversão ali que eu acho que é o momento importante. Sim, eu ataquei esse homem, que foi o nome dele verdadeiro, Luiz Augusto Zitti. Conheci a família dele depois, conheço o filho dele hoje. E assim, o feitiço não funcionou como deveria, né? Então, ele sofreu um acidente de carro, né? Coincidência ou não, aconteceu logo após ter lançado o feitiço, mas é para ele ter morrido ou causar um dano muito sério, que ele ficasse numa mesa, ficasse sem possibilidade de movimento, né? Mas não deu certo. Não deu certo aquela vez, aí fiz de novo, chamei mais gente para me ajudar, acho que errei alguma coisa, porque os rituais eles são muito complexos, né? Ritual vem de rigoroso, muitos detalhes. Falei, por esquecer algum detalhe e não funcionou. E aí fiz de novo com mais pessoas e tinha certeza que ia funcionar. E tinha marcado até um encontro com ele e, para minha surpresa, ele apareceu no encontro, né? Então, foi meio sinistro ali para mim. Pô, o cara tá aí, meu. Como é que pode esse cara tá aí, né? Tinha conquistado troféus, medalhas, campeão paulista, vice-brasileiro. E era uma pessoa que eu derrubaria em pouco tempo. Em segundo ele estava fora de combate. Mas aquele cara, meu, pô, me deu um medão dele, meu. Eu só procurei assim, por visão periférica, cadê a porta, por onde eu saio daqui, né? E não quis nem encostar nele. A sensação que eu tinha,
né? É que se ele tocasse em mim, de repente eu ia cair, o demônio ia me possuir. Então eu falei, não pode nem encostar em mim esse cara. Eu só queria ir embora. E ele falou para mim, olha, vamos subir, vamos conversar um pouco. Tinha marcado encontro no escritório de uma igreja. E eu falei, não, você chegou atrasado. Ele se atrasou mesmo, umas 3 horas. Aí eu falei, por isso que eu estava certo que o cara tinha caído no feitiço, né? E falei, olha, você chegou atrasado, eu estou com pressa, preciso ir embora. Ele falou, não, isso é rapidinho, só vou orar por você, coisa rápida, né? Eu pensei, bom, aí não tem poder nenhum, né? O cara vai falar umas palavras e acabou. Né? Subi, entrei na salinha lá, ele trancou a porta à chave. Quando ele trancou com a chave, eu fiquei meio preocupado, né? Falei, puxa vida, trancou a chave. Eu olhei para a janela, tinha grade. E de repente foi tudo muito rápido. Eu vi uma mão crescendo na minha cabeça. Apaguei, cara. Apaguei, não vi mais nada. Eu tinha, assim, alguns flashes, né? Eu estava acordando, assim, acordava e tudo meio revirado. A gravata dele estava na nuca, né? Então... Tava meio machucado, minha roupa estava rasgada, uns arranhões no braço, tudo. Aí passou, ele falou para mim que uma entidade tinha me canalizado, que ele tinha expulsado aquele demônio e tal, conversamos um pouco. E depois eu tomei a decisão de experimentei uma paz assim que eu nunca tinha tido. Eu sempre busquei isso, acho que o ser humano busca isso, né? Essa paz, esse encontro, né? E eu tive uma paz muito especial. Tudo aquilo que eu achava que poderia me trazer paz não trazia, era temporal. Era passageiro, você tinha um momento de alegria, um momento de paz. Não que você se alegre o tempo inteiro, mas aquela paz que transcende entendimento. Não importa o que aconteça, nada abala o seu eixo, nada abala o seu equilíbrio, né? E eu saí de lá super feliz, queria beijar um cachorro na rua, cachorro, Jesus te ama, evangelizar cachorro, todo mundo, né? Aí cheguei em casa, todo contente com isso, ligaram para mim, né? Eu tinha um compromisso na seita no outro dia, ligaram para mim dizendo que eu tinha um compromisso, para não esquecer, era um compromisso importante, né? E felizmente acabei não indo nesse compromisso, né? Tinha uma menina na época de 9 anos, né? Os pais tinham oferecido essa menina, entrega essa menina para sacrifício, né? E eles queriam que eu participasse daquele ritual. E graças a Deus, Deus me livrou disso, né? Não cheguei a participar desse ato cruel, mas eu conheci a menina, eu vi ela, né? Conversei com ela, né? E aquilo ficou no meu coração durante muito tempo, né? O que aconteceu com ela, né? E há um tempo atrás saiu uma matéria específica aí, não vou dar muito spoiler, o pessoal não ia atrás, mas eu vi essa moça na televisão. Depois eu vi uma foto dela numa revista. Ela não é uma pessoa de mídia, não aparece sempre, apareceu numa imagem ali. E eu peguei, puxa vida, será que é a mesma? Fui ver o mesmo nome, a mesma idade, falei, puxa, é a mesma pessoa, né? Então, por alguma razão, Deus livrou aquela menina lá e me livrou também de fazer alguma crueldade com ela, né? Existe um conhecimento que só um grupo tem? Sim. E aí tu usa pro teu benefício da tua própria vida, para fazer mal às pessoas que tu não gosta? Eles ajudam muito, digamos. Tinha uma pessoa lá que era presidente de uma multinacional. Então ele vai pegar todos os que são do grupo da Irmandade, ele vai favorecer. Se ele está precisando de um diretor, ele vai chamar alguém do grupo. Então eles se favorecem entre eles. A maçonaria faz isso também, né? Se favorece um ao outro, se ajudam mutuamente. Então sim, benefício próprio também, mas sempre pensando no todo. E esse conhecimento dessas magias também é passado lá dentro para prejudicar rivais, concorrentes? Sim. É isso que acontece lá? Sim, exato. Entendi. Não de rival de uma outra seita, né? Porque está todo mundo do lado do mal, então... da vida, sim. Para conseguir galgar poder, status, prestígio. Mas aí depois você percebe que tudo isso é frívolo, né? Porque tudo isso acaba. Né? Você pode ter tudo, você não tem saúde, você não tem mais nada. A busca do material que acontece é só... Quer ver uma coisa curiosa? Quem entra para o satanismo hoje, ou antes, o que ele busca? Ele busca dinheiro, prestígio, status, né? Fama. É isso que ele quer vitrine, ele quer poder. O que as pessoas hoje vão buscar na igreja? Vai nas igrejas neopentecostais, vão lá porque eles querem a prosperidade. Nós vamos ter a campanha da prosperidade, vai ficar rico, vai ser próspero, você vai ser curado, você vai ser famoso, é a mesma coisa. Ou seja, a Bíblia diz que em um determinado momento, isso já está no Novo Testamento, na Nova Aliança, que os demônios, ou satanistas, né, ou pessoas voltadas para o mal, iam entrar na igreja, iam espalhar dentro da igreja, que deveria ser um celeiro de amor, iam espalhar dentro da igreja doutrina de demônio e doutrina humana. E eu vejo muita doutrina de demônio e doutrina humana também, quer dizer, aquilo não foi Deus que fez.
Não é Deus que estabeleceu aquilo, né? Foi o homem que criou aquilo, né? Ou o demônio criou aquilo potencial. Então está levando as pessoas para o mesmo buraco. Quer dizer, o objetivo das pessoas, qual a diferença de um satanista e de um que se diz cristão que vai numa igreja em busca da prosperidade? É a mesma coisa, sabe? Você vê a crueldade, às vezes, que eu vejo dentro de igreja, maltratando, por exemplo, dizendo que vai para o inferno, um homossexual, por exemplo, ou alguém que tem tatuagem, ou que tem piercing, depressiam tanto. Se aquela pessoa não tem uma proteção emocional legal, aquela pessoa entra numa depressão e se mata. Né? Então, o diabo, às vezes, eu acho que ele está fazendo estágio. Em algumas igrejas ele faz estágio. Aprender como é que é uma maldade maior aí, porque essa aqui eu não conhecia. Abrir uma filial. Abrir uma filial. Então, então eu vejo isso. Né? Realmente, o que eles tinham de plano, na década de 80, década de 90, a igreja, se pegar o discurso que tinham nos altares na década de 80, 90, para os dias de hoje, mudou. É completamente antagônico. Antes falava, vamos buscar uma vida de santidade, vamos buscar o amor, vamos estudar a Bíblia, né? Vamos nos ajudar. Hoje não. Hoje é prosperidade, é unção disso, é unção daquilo, unção do leão. Teve uma palhaçada de uma unção de leão numa cidade, no Paraná, né? Que os pastores receberam unção do leão. Isso é que eles fizeram. Demarcaram, inventaram, é doutrina humana isso aí, né? Aí eles receberam a unção do leão. E o que o leão faz? O leão, ele urina em pontos para marcar o seu território. Os pastores estavam urinando na cidade para marcar território. E isso aconteceu, é fato, não é brincadeira, né? Então a gente vê coisa... Aí teve isso aí é recente, acho que foi ano passado. Teve uma unção aí que derramaram a pessoa, que era unção de missionários. Missionários iam descende. Né? E eu falei um vídeo sobre isso também. Aí o pessoal, no ato profético, que é um gesto que eles fazem, que eles estão profetizando que alguma coisa vai acontecer, eles tiraram o sapato, o tênis e arremessam para o altar. Joga o tênis lá e volta de meia para casa. E só por ele ter feito isso, ele chancelou que ele vai ser um missionário, que ele vai viajar pelo mundo pregar a palavra de Deus. Quer dizer, às vezes o cara não prega nem na sua casa. Teu casamento está destruído, teu irmão está lascado, teu vizinho está precisando, você não ajuda ninguém no seu redor e quer falar para o mundo. Quer dizer, então é coisa que leva nada a lugar algum. Então, hoje em dia, a igreja o satanismo não se preocupa mais com a igreja. A igreja está contaminada. Década de 80 e 90, infiltraram sim. Entraram nas igrejas, espalharam essas doutrinas. Hoje, já está envenenado. Os grandes ministérios estão todos envenenados, sem margem de erro. Tem raras e honrosas exceções, que são os pequenos ministérios, igrejas menores, que ainda buscam viver e ensinar a verdade. Aí sim, é o que a gente chama na Bíblia de remanescente fiel. A Bíblia já previa que isso ia acontecer. Jesus falou em Mateus, no capítulo 24, e já disse que no final dos tempos o amor ia se esfriar, né? Ia faltar fé, e as pessoas iam se trair mutuamente, ia entrar doutrina de demônio na igreja, doutrina humana, já está previsto. Isso ia acontecer mesmo. Nos últimos tempos, as pessoas iam correr atrás de fábulas, a Bíblia fala. Ou seja, quanto mais estapafúrdio for a história, teve uma pessoa, não vou nem definir gênero, né? Uma pessoa que disse que ela foi arrebatada no Monte Everest. Arrebatada, tipo assim, você saiu do teu corpo, teu espírito deu um rolê, foi lá para o Monte Everest e saiu na mão com uma entidade chamada Rainha dos Céus. Saiu na mão, na pancada lá, na porrada, né? E a entidade fugiu, foi para um outro monte lá, Monte Fuji, e ela transladou, foi atrás. Quer dizer, vamos supor que essa piração toda essa viagem que ela fez, depois um chá de cogumelo, tal, chá de lírio, né? Ela, vamos supor que fosse real, vai? Quer dizer, qual foi o resultado? Não mudou nada. Não mudou nada. Fizeram ato profético para o Brasil. Já deve ter escutado, quem está me ouvindo, já deve ter ouvido 1000 vezes. Todo ano faz um ato profético no Brasil do avivamento do Brasil. O avivamento é a igreja viver o que é Cristo. Sair dessa parte morta, morna, podre e viver de verdade. Vamos viver o amor, vamos se unir mais, vamos se ajudar mais, né? Vamos perdoar mais. A igreja que fala do perdão não perdoa, fala do amor não ama, né? Então fica uma coisa complicada. Aí é você viver realmente o cristianismo, é o avivamento. Só que aí, o que acontece? Todo ano tem, mais de 10 anos tem avivamento do fogo, esse ano vai, porque agora o Brasil é de Jesus, agora... Não mudou nada. As coisas só pioram, né? Então, Apocalipse diz que as coisas vão piorar, né? Você não pode mudar o que está escrito, vai piorar mesmo. Vai piorar. E a igreja tem que estar preparada para isso, né? Para o que vai vir para frente. As coisas vão piorar muito mais. Então, a igreja na Terra é uma defesa ao que vai acontecer, não importa o que a gente faça. E a gente usa aquilo ali para não sofrer tanto quando acontecer... Na verdade, você passa sim por aflições, passa por dificuldades. Então, às vezes, Deus não vai livrar você do deserto, mas Ele te ajuda na travessia do deserto. Então, a igreja ela vai arrebanhar mais pessoas
para passarem por esse deserto juntos, né? Que a gente possa passar com mais serenidade. Vamos passar por dificuldades. O cristão não está isento de passar dificuldade. Eu passo, qualquer um passa, né? Colocar essa coisa triunfalista é utopia, né? Você vê lá o pastor, não tem problema nenhum. Claro que tem, olha o bastidor dele, né? Então, tem as fraquezas. Por isso, na minha literatura, eu faço questão de mostrar meus feitos e as minhas falhas também, assim como a Bíblia mostra, os heróis da fé. Né, os feitos e as falhas deles. Não existe super-herói, né? Super é só Deus. O mundo, então, ele está aqui, a Terra, a vida que a gente vive, a gente está aqui para sofrer. E a Terra, ela é dominada por essas forças ruins? Esse é o lance? E a gente só dá um jeito de se defender delas e passar por aqui de uma forma, sei lá, forte, com fé, e sei lá, depois que a gente morrer, que tenha, que a gente fica bem, como é que é? Aqui é o inferno, aqui é o purgatório, esse é o lance. Eu acho assim, aqui a gente já vive uma boa parcela do inferno, porque o que você semeia, você colhe, né? Todas as suas escolhas vão determinar a sua colheita, evidentemente que você tem uma colheita aqui também, né? Mas o que acontece? Quando você morre, vamos partir dessa premissa. Tem gente que acha, não, vai ter um julgamento, você fica 1000 anos dormindo, isso aí não tem, são interpretações. A Bíblia deixa bem claro, você morreu, tem um julgamento, e aí você vai para um local, o céu e o inferno. Eu acredito, no meu ponto de vista, eu já falei isso nos meus vídeos também, que eu não consigo entender um inferno eterno. Isso estaria neutralizando o amor de Deus. Quer dizer, a vida aqui em média, vamos colocar 70 a 80 anos. O que é 80 anos na régua da eternidade? É nada, é um ponto nessa linha. Sim. Aí pega Deus que é amor, a expressão majoritária do amor, pega, você pisou na bola, você fez alguma coisa errada aqui, né? Fez alguma porcaria, de repente agora você vai para a eternidade de sofrimento. Isso é desproporcional. Né? Se nós, humanos, limitados, a gente consegue fazer uma dosimetria de pena, né, adequada para um bandido, né? Ele vai pagar proporcional ao ato que ele fez. Deus que é amor e justiça vai ter esse tipo de injustiça, e a Bíblia dá chancela para isso, mostrar que não é eterno. Né? Tem um livro de Pedro, né, um dos discípulos de Jesus, ele narra que Jesus desceu no Hades, ou desceu no inferno, para pregar os espíritos em prisão. Então aqueles espíritos que estavam aprisionados, ele dá nome, eram da época de Noé. Então não aceitaram o que Noé falou, aí veio o dilúvio, esses caras morreram. Então por não aceitarem, não ouvir a pregação, eles tiveram, digamos, um período de prisão, tá? Entre aspas, numa região que não é o céu. Né? E aí Jesus foi lá, o que o libertador vai fazer na prisão? Vai libertar. Então, eu não considero eterno, isso não entra na minha cabeça. Eu sei que o orgulho das pessoas gosta de condenar todo mundo para o inferno. Pela eternidade. Né? Os cristãos, muitos deles, né? Isso aqui vai para o inferno, para o inferno, para o inferno. Só que a Bíblia não tem um versículo que dê chancela para a igreja julgar alguém. Não está escrito. Julgueis a todos. Não, está escrito amar a todos, né? Não julgueis. Quem julga é Deus. Né? Então, na verdade, esse lance aqui da Terra, o mundo jaz o maligno, a Bíblia fala sobre isso. Quando rolou a rebelião no céu, né, partindo sempre do pressuposto teológico aqui, aí vai demandar, claro, fé, né? Teve a rebelião no céu, Lúcifer, tal, que ser como Deus, ele é jogado para a Terra. Só que ele conseguiu arrebanhar a terça parte, e é bastante a terça parte. A gente tem a terça parte dos anjos que tinham lá no céu. Então, a gente tem uma ideia, a terça parte, a gente pensa sempre no número populacional da Terra. 7 bilhões e 800 milhões na Terra. Mas não é a terça parte disso, é a terça parte de uma quantidade celeste, que a gente não tem ideia do tamanho, da imensidão. Quando eu contemplo o tamanho do universo, né, o tamanho das nossas galáxias, universos paralelos, multiversos, uma série de teorias que podem corroborar também, quer dizer, é uma quantidade inimaginável, né, de entidades, miríades que foram lançadas para a Terra. A Bíblia foram lançados para a Terra. Houve peleja, então houve um confronto, sinal que essas entidades não são totalmente ilesas e nem imortais, que se houve um confronto e alguém perdeu, se ninguém se machuca, você luta para a eternidade. Né? Se houve um confronto, houve uma peleja e esses foram lançados para a Terra, é sinal que eles sofreram dano. Né? Se não sofressem dano, iam estar lutando até hoje. Vieram para a Terra. Então eles estão aqui na Terra. O homem que foi criado no paraíso, eu falo isso numa série de vídeos meu, Calendário Secreto 2023, e eu falo também na Árvore da Vida. Eu quero falar sobre esse calendário também. Tanto do calendário quanto da Árvore da Vida eu também falo sobre essa questão. Então Adão e Eva, eles estavam no paraíso, uma região espiritual, não estava na Terra, onde o pessoal acha entre o rio Tigre e Eufrates, ali na Mesopotâmia, onde hoje é Iraque, Síria, Turquia e Palestina, mas seria essa região que eles imaginam, né? Que tem ladeado pelos rios. Mas, na verdade, eles foram criados uma dimensão espiritual. Eu explico isso, né, nessa série de vídeos, porque se tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E
a árvore da vida nesse paraíso, e a árvore da vida em Apocalipse mostra que ela está numa dimensão espiritual, logo eles são criados numa dimensão espiritual. Aí o homem é expulso do paraíso e vem para a terra. Ele veio para a terra junto com todos aqueles demônios que também rebelaram. Então nós colhemos o fruto de uma rebelião, né? O fruto, uma consequência, como vamos voltar na história. Imagina que você fosse um hebreu e você seu pai, sua mãe foi preso no cativeiro babilônico ou no cativeiro egípcio. Você já nasceu escravo, você nasceu ali, você não tem culpa nenhuma, mas seu pai, sua mãe, seus ancestrais, seus antepassados, então você vai, geração em geração, vai nascendo ali dentro do cativeiro. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje com a gente, através do pecado, né, do erro, né, embrionário, comprova um desdobramento, né, um efeito cascata, e a gente vai nascendo nesse mundo que jaz o maligno. E aí a gente tem que se aproximar de Jesus, que ele é a porta, que tira a gente dessa matrix, digamos assim, e a gente consegue contemplar uma visão diferente de céu. Então aqui é o inferno, aqui. Pois é. Tô resumindo, a Bíblia dá a entender, né, que existe uma dimensão espiritual que poderia ser chamada de inferno, ou Hades, que pode ser um pouquinho pior do que aqui. Tá. Entendi. Sabe aquele negócio sempre pode piorar? Deve ter um outro mundo que deve ser pior do que esse aqui. É, um pouquinho pior. Mas quando tu fala que as coisas vão piorar, não tem como escapar disso, elas vão piorar. O que é que vai piorar especificamente? E se isso está ligado com o calendário secreto 2023? Sim. E se isso está ligado com o corona? Também. O corona, para mim é muito claro isso, ele é um ensaio embrionário de algo que vai vir para o futuro. Então hoje, com medo, as pessoas estão mais susceptíveis a aceitar tomar a picada, né? Estão mais susceptíveis a tomar a picada. Então eles aceitam, não, já estão preparados. Pô, se eu não levar a picada, eu não vou ter passaporte, eu posso ser demitido da empresa. Então já estão... Campo de concentração, acho que na Alemanha estão fazendo. Exatamente. Né? Para quem não quiser tomar vacina. Exatamente, é o fim da picada, né? Então, quer dizer, essa é a pegada. Então, e já até a atitude comportamental das pessoas, quando vai entrar em algum local, é aferir temperatura. Já estende a mão direita, a maioria é destra, eu sou canhoto, sou exceção, e estende para ver a temperatura. Já é um padrão comportamental. Ele diz que quando vai chegar um momento histórico que você vai ter que estender a mão e vai ter uma marca nessa mão. E a Bíblia diz que ninguém pode comprar, vender, fazer nada se não tiver essa marca. E a marca está sendo realizada. Vai perguntar como? Qual é a marca? Como? Pois é. O Bill Gates está preparando uma super vacina. Né? Isso é fato, qualquer um pode pesquisar, dar uma googada aí, você acha. O Bill Gates está preparando uma super vacina. E muitas pandemias solaparam a humanidade. Quando a gente olha para o corona, é uma pandemia que é desconfortável para a gente, mas ela não tem alta letalidade. No mundo inteiro, morreram 2 milhões de pessoas até agora. No mundo todo, 7 bilhões e 800 milhões, 2 milhões de pessoas morreram. Quantos contaminados mesmo? Eu não lembro. Contaminados eu não sei, acho que... Para ver a proporção. 6 milhões, eu acho, se não me falha a memória, não me lembro. Eu marquei bem a questão do óbito, né? Que eu guardei. Então, ou seja, isso dá 0,5% da população mundial levou a óbito. Se você comparar com uma gripe espanhola, isso a gente tem 1 ano e meio de corona, né? Se pegar a gripe espanhola, que durou 8, 9 meses, matou 50 milhões de pessoas. Né? A peste negra dizimou 60% da Europa. Então, o Bill Gates chegou na seguinte conclusão: eu vou preparar uma vacina que vai, se voltar uma varíola, se vem um ebola, se vem uma peste negra, uma gripe espanhola, eu vou preparar uma vacina que vai te imunizar de tudo isso. E ele conseguiu um pool de indústrias farmacêuticas, investidores, ele está trabalhando nisso e ele tem como alvo ter essa vacina pronta em 2023. Né? Que no calendário secreto, no vídeo eu explico cada etapa, o que vai remetendo para 2023. Veja bem, são possibilidades. Eu não posso chegar a bater o martelo, vai ser. Mas a possibilidade, eu vejo o céu todo escuro, relâmpagos, trovões, raios, vai chover. Né? Então observe esses sinais. E ele está preparando essa vacina. Então, e essa vacina dele provavelmente vai ser obrigatória, porque ele tem o apoio dos principais governos do mundo. E quem for vacinado vai receber uma marca na mão, como se fosse um carimbo. Né? E essa vacina tem nanopartículas que entram na sua corrente sanguínea. Quando você põe no aplicativo, aquilo ali fica fluorescente, né? Acaba sendo fluorescente no aplicativo. Então sabe que você tem a marca. Não é visível, só no aplicativo. Quem não tiver tomado, aí sim vai ser obrigatório. Eu tenho certeza vai ser obrigatório. Porque aí sim você não vai poder ter passaporte, não vai trabalhar, porque você é uma pessoa não grata. Você é uma pessoa que pode transportar vírus para mim. Você é uma pessoa que pode pegar uma doença, vou te contratar, você fica doente amanhã, fica 3 meses em casa e eu tenho que te pagar. Né? Então,
e não vai conseguir fazer mais nada, então vai começar a restringir mais a sua vida. Então, isso já está em vigor, é fato, está acontecendo, né? O Bill Gates está coordenando isso. E ele que cantou a bola que ia ter uma pandemia, hein? Antes de ter essa pandemia, né? Ele já tinha cantado a bola que ia ter a pandemia. Um TED Talk, né? Exatamente, deu um toque, ó, vai rolar aí. Né? Eu lembro dele dessa... Made in China. Mas... eu vi esses dias notícias que saem em BBC, CNN, que a China está preparando agora vírus que podem atacar etnias, né? Então pode atacar o alemão, pode atacar o europeu específico, né? Estão preparando isso aí, estão trabalhando nisso. Então eu creio o seguinte, sim, estão preparando isso no laboratório, pode ter vazado proposital ou não, né? Porque talvez não esteja completamente pronto, mas o contágio é muito rápido, né? Eles poderiam ter freios, perceber o que está acontecendo, põe freio. Não frearam, deixaram a coisa espalhar, né? E aí viralizou e está todo mundo com medo disso. Né? Então a criação dessa pandemia, ela estava prevista já nesse calendário secreto? Previsto. Eu já tinha falado isso em seminário há bastante tempo, que a gente ia ter uma pandemia assim, que ia solapar a humanidade, que as pessoas iam ficar assustadas com isso, tem que assustar, para as pessoas aceitarem a picada. Né? Aceitou a picada, está mais fácil. Agora aí numa próxima que é muito mais letal, poxa, eu vou tomar. Né? E o medo das pessoas, você viu o que aconteceu em Manaus. Né? O caos no sistema público ali. Aquilo ali foi uma tragédia anunciada. Eles tinham todas as ferramentas para se precaver daquilo. Né? O Estado estava tudo preparado, teve dinheiro de investimento que não chegou ali. Então, eles tinham condições de prevenir. Hospitais de campanha fecharam. Então, uma tragédia anunciada. De repente, você começa a ver tudo aquilo pipocando. O mundo olha para isso, você mora em outro estado, puxa, só que chegar aqui, vai faltar oxigênio para mim. Tem gente comprando oxigênio já para ter em casa. Sim. Né? Para estocar. O caminhoneiro está ameaçando uma greve agora para fevereiro. Né? Mais uma. Mais uma, né? Então, imagina, né? Então, o caos precisa ser instalado, né? Para que depois alguém venha e coloque ordem. Por isso que a Bíblia diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Então é uma coisa previsto também, esse caos está previsto e a tendência é piorar. Uma pandemia muito mais robusta, com alta letalidade, e aquele que não aceitar a vacina, né? Não vai ter a marca e não faz mais nada. Caralho. Calendário secreto 2023. Esse cálculo, em 2023 vai acontecer alguma coisa especificamente? Vai ser o fim ou vai ser essa... Pela interpretação dos sinais, né, eu tenho que me pautar nos sinais. Não dá para eu dizer especificamente, olha, empiricamente vai ser essa data. Né? Mas os sinais apontam que no final de 2023, isso está ligado também a um calendário judaico. Eu explico melhor na série, porque foram 3 vídeos, mais de 1 hora cada vídeo, 3 ou mais. E no final de 2023, lá para novembro de 2023, poderia, à luz dos sinais, nós interpretarmos por uma inferência, não uma conjectura real, né, que poderia começar o que a igreja, o que os cristãos chamariam de período de tribulação. Né? Tribulação nada mais é de um período mais complexo, período tribuloso, confuso, perseguição, sofrimento, coisa e tal, né? Que é dividido tem 7 anos, segundo o estudo escatológico bíblico, dividido em duas partes, a tribulação e a grande tribulação. Aí na tribulação o bicho pega, na grande tribulação aí a coisa fica bem estreita. Tá, agora a gente está na... Por enquanto a gente não estamos, nós estamos no preparo. Está na pavimentação da coisa, né? Tá preparando. Esse grupo, são os ocultistas, satanistas, a Irmandade? Mas eles estão ligados ao governo. Você pega a nota de $1, tá cheio de código naquela nota. Tem a pirâmide, né, que remete aos Illuminati, o olho em cima, o olho que tudo vê, que é uma coisa que remonta aos egípcios. Embaixo que está escrito em latim, novos ordens seclório, nova ordem mundial. Precisa de uma nova ordem mundial, de alguém que tenha controle do mundo. Né? Isso está na nota de $1 ali. Tem muita coisa, tem uma coruja escondida na nota de $1. Tem até um vídeo meu que eu falo sobre a nota de $1 só. Tem uma coruja escondidinha. Por que eu vou colocar uma coruja na nota de $1? Né? Porque coruja é um símbolo de sabedoria. Mas é uma sabedoria oculta, da noite, que a coruja é uma ave noturna. Então, tá lá. E tem um monte de coisa. Tem muito mais do que isso daí. Tem uma águia que segura flechas, e faz uma analogia com o Cavaleiro do Apocalipse, que entra com arco. Ele tem poder, né, mas ele não usa o poder inicialmente. Enfim, não dá para entrar em todos os aspectos. Né? Mas nós estamos vivendo o período onde as plataformas finais tem chefes de Estado envolvidos, tem muita gente na política envolvido, tem gente no meio artístico envolvido, tem gente empresário envolvido, gente de alto poder aquisitivo, né? E eles se ajudam, né? Se ajudam mutuamente.
Qual foi o... Como é que é? Tem pastor envolvido? Tem, opa, tem. Porque tem pastor que, na verdade, ele é pastor, mas ele é pastor e ele é maçom também, por exemplo. Ou ele é pastor e também ele faz parte de uma outra seita. Então tem sim. Ele canta a bola, ele fala o que as pessoas pedem para ele falar. Infelizmente, tudo por causa de dinheiro. Eu lembro que tem um vídeo também que tu fala... Qual foi acho que foi o Jânio Quadros que renunciou e falou Jânio que Quadros. forças ocultas me fazem renunciar. E ele nunca falou que forças ocultas eram essas. O que é? Ele deu uma dica? Eu acho que ele deu uma dica. É que nem o Collor. O Collor, se lembra bem, teve muita coisa que envolveu ali. Né? A esposa dele veio dizer que tinha atos de bruxaria na casa da Dinda, lá que chamava, né? Uhum. Tinha atos de bruxaria, teve magia negra. Ela falou no Fantástico isso. Que tinha rituais de magia negra lá que faziam sacrifício de animais. Ela chegou a falar abertamente isso daí. Aí quando o Collor começou a periclitar, né, o irmão dele vem lá e denuncia ele, pouco tempo depois ele morre. Uhum. Né? Câncer fulminante. Aí o tesoureiro, que podia ser um outro arquivo vivo, morre. Crime passional. Eu lembro que na época tive um legista, que até foi entrevistado no Jô Soares, ele falou, não, pelo ângulo do projétil, isso aqui foi assassinato. Abafaram, nunca mais esse cara falou mais nada. O tesoureiro era o PC Farias? PC Farias. PC Farias, uhum. Né? Eu lembro que tinha uma polêmica sobre a morte dele, que era estranha e tal. Sim. Mas forças... Aí... Um monte de casos, tem muita coisa aí que você vê, assassinato, o Celso Daniel, Marielle, eu acredito que tudo isso daí tem bastidores envolvidos. Tem com esses grupos que às vezes não é o grupo em si, mas são forças políticas que são apoiadas por grupos satânicos. Né? Porque é interessante eles terem políticos ali. Mas isso são sacrifícios que são feitos ou são tipo mortes que a gente tem que matar o Pacifarias para não cair a casa? Ali aqui? Para não cair a casa, queima de arquivo vivo. E aí tem, você pegar, por exemplo, o número de pessoas desaparecidas no Brasil, é alarmante. Né? Acho que são 40 mil crianças somem por ano no Brasil. Uhum. Né? Contando com adultos, dá quase 80 mil. E para onde vão? Não acha essas pessoas. Né? Eu não posso afirmar, mas eu infiro que uma boa parte disso é usado em alguns rituais satânicos para extrair o que eles chamam de adenocrome. O que é isso? É uma substância que você produz no organismo, é uma carga muito grande de adrenalina quando você está com muito medo. Você está com medo, você está em pânico, você está assustado, às vezes você está alguém te ameaçando de morte, ou te mutilando, ou te causando dor, né? E você libera uma descarga de adrenalina muito grande, e aí se o seu sangue for colhido nessa hora, eles vão chamar essa substância de adrenocrome, que supostamente retarda o envelhecimento. Então tem muitos artistas, né, de Hollywood e tudo, que você busca pela internet aí, você vê o cara não envelhece, né? Não envelhece, parece que tá no formol ali. É uma substância que o corpo humano ele produz. São em 2 momentos só, né? Antes de morrer e no início da vida, né? Morrer com medo, com pavor. Tem que liberar muita adrenalina ali e o efeito ainda é melhor em crianças porque são mais frágeis, né? Elas se assustam mais fácil. Então já tem menos... o adulto ainda tem algumas proteções, né? Criança não. Então não posso afirmar 100%, mas eu infiro que uma parte dessas crianças desaparecidas sejam usadas em alguns ritos assim. Eu lembro que teve no sul lá, acho que foi em Novo Hamburgo, não lembro qual cidade, que umas crianças desapareceram, depois acharam, e aí acharam a pessoa que tinha sequestrado e ela falou que era para sacrifício de magia negra. Pois é. Eu nunca entendi por que existia isso, mas é para isso. Um dos objetivos é esse, extrair o adrenocrome principal, né? Caralho. E o que eram as forças ocultas que o Jânio Quadros quis falar? Como é que elas estão envolvidas na política e fizeram ele renunciar? Qual era o... tem gente que está acima, né, em patamares e que movem os cordéis. É tipo, ou você renuncia ou a gente te mata a sua família. Uhum. Então tem todo um sistema de terrorismo nos bastidores também. Né? E era estratégico que ele renunciasse para outra pessoa assumir. Entendi. Como eu sempre costumo falar nos meus vídeos, né? Fiquem sempre atentos no vice. Né? Não é uma regra, né? Mas fica atento no vice. Né? Porque quem está na linha de frente, sei lá, é um candidato a uma presidência da República, toda a imprensa, toda a mídia vai tudo escarafunchar a vida daquele cara. Ninguém sabe quem é o vice. Se eu perguntar para o público que está nos assistindo quem é o vice-governador de São Paulo, quem é o vice-prefeito, ninguém nem sabe quem é o cara. Só vai saber se o calço apertado sair, né? Sim, e o Mourão só sabe porque ele é uma figura muito engraçada e muito... Sim, 33º grau da maçonaria. Grão-mestre lá. E o Bolsonaro também tá nessa? Bolsonaro não. Ele é linha de frente, né? Ele tá ali pra tomar tiro. Pra desviar de frente, o foco. Isso, desviar o foco. Aquela situação
Tu foi fazer o feitiço pro cara, não deu certo, aí tu viu a mão e tal, e ele tirou o demônio do teu corpo. É isso? Assim que se fala? É isso. Tá. E aí a partir daí tu se converteu pro evangelho. É assim que se fala, tá certo? Sim, me tornei um cristão. Prefiro usar dessa maneira, cristão. Tá. Aí eu sei que também dentro quando tu começou a ir pro outro lado do cristianismo, de Jesus, Deus e tal, tu também meio que se rebelou contra a própria igreja porque tu viu coisas lá dentro que tu não concordou. Sim. Tipo, o Martim Lutero fez a mesma coisa, né? Ele saiu do sistema religioso e criou a Reforma Protestante. Porque, infelizmente, entrou muita política no meio. Você vê político no altar, né? O altar é um local sagrado para Deus. Você não pode pôr um político lá, independente se seja cristão ou não. Né? São valores, você não pode fazer comércio na igreja. Jesus expulsou os mercadores do templo, e hoje a igreja virou comércio, vende a pedra ungida, feijão consagrado, que os caras inventam, tem uma equipe de marketing por trás muito boa, meu. A lâmpada que vai iluminar a sua vida, a lâmpada consagrada, tem coisa que até você duvida que o cara realmente fez aquilo, né? E as pessoas acreditam e compram. Então é uma manobra de massa, né? Para enganar. E eu comecei a observar que realmente caiu minha ficha em 2008. Essa foi a data. Eu já tinha sido roubado muitas vezes, ia ministrar um seminário eles faziam um evento que chama bilhetado. Né? Então a pessoa, para fazer parte do congresso, do seminário que eu ia ministrar, passava o dia inteiro lá comigo, ganhava um livro meu e eu comprava mais barato, né, da editora, tinha todo um acordo ali. Então a pessoa pagava, vinha para mim 10, 15 reais e a igreja cobrava, digamos, 50 reais de inscrição. Então, com esse valor, eles também pegavam ali e colocavam 2, 3 mil pessoas, né? Então, com esse valor, eles pagavam meu avião, minha hospedagem, né? E esses 10, 15 reais, dependendo da época aí, passava para mim. Eles não passavam esse valor, eles roubavam, né? Eu punha livro para vender meu ali, livro, na época era os DVDs, né? Vendia tudo, não sei com quem tá o dinheiro, né? Então, assim, eu me colocava no pior hotel, né? Então era bem complicado mesmo. Mas como é que tu subiu dentro da igreja para se tornar esse cara que era a linha de frente, que ia viajar, que ia passar a palavra? Tá. Porque tu entrou lá novo, né? Ninguém chega já nesse patamar. Sim. E aí tu foi conhecendo e foi crescendo e virou o cara que faz o viaja o Brasil. O grande boom começou com o Filho do Fogo. Eu tinha escrito o livro. Tinha, assim, literalmente eu dei um passo de fé, né, porque eu não tinha grana para pagar a gráfica, e a gráfica, por alguma razão inexplicável, acabou confiando na minha palavra, porque eu não tinha nada de garantia para oferecer. Tinha acabado de casar, morava num apartamento de 50 metros, não tinha sofá, não tinha nada. O travesseiro que eu deitava para dormir, eu sentava para ver televisão. Era um tapete, a TV na sala, na cozinha não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. A gente deu um passo e casamos. Né? Então a gente fazia tudo meio improvisado, com aquele bujãozinho de gás de acampamento, né? E mandei fazer o livro, né? Então ia custar, que o Filho do Fogo foi muito grande, então eu tinha que fazer volume 2, acabou dando 2.000 livros, que a gráfica não faz menos que 1.000, mínimo é 1.000 que você paga. E deu na época mais ou menos uns 16 mil, era muita grana para mim, eu não estava trabalhando, né? Minha esposa também teve problemas lá com o hospital, teve umas perseguições, ela saiu da medicina. Então a gente estava meio assim à deriva, né? E demos um passo de fé. Eu tinha que pagar o cara da gráfica 30 dias a data de entrega. 16 pau. 16 pau. Me entregaram um livro, faltava 3 dias para pagar a gráfica, estava com todo o estoque na mão. E aí fui convidado assim de última hora para ir num congresso, a tal de Rebecca Brown. Rebecca Brown escreveu um livro, né, sobre satanismo. Na verdade ela não foi satanista, ela ajudou uma pessoa do satanismo a sair. E esse livro dela bombou bastante no Brasil, um tal dele Veio para Libertar os Cativos, né? Tem alguns exageros no livro, né? Acho que ali a pessoa que contou para ela só repassou, tem umas chutadas de balde, né? Tipo, ela faz um feitiço, o demônio vem na frente, você atira com uma Magnum 357 e as balas caem no chão, né? Bem Matrix, né? Matrix, então, é o Neo, o cara era o Neo. Então, assim não dá, né? Então o que a gente fez? Um poderzinho no ar. Então o que nós fizemos? Eu fui convidado de última hora, que uma pessoa faltou nesse congresso, né? E eu fui tapar buraco. E assim, uma plateia muito grande, tinha 5 mil pessoas, eu coloquei meus livros lá para vender, ninguém nem aí. A barraquinha minha de livro virou um ponto de informação, tipo, onde é o banheiro, né? Onde é que eu compro a ficha pro almoço? Virou uma barraca de informação. E o que estava lá era o Filho do Fogo. Era o Filho do Fogo, ninguém sabia que era nem o livro, nem eu, nem nada. Aí me chamaram para falar, né? E eu vi toda aquela plateia enorme, a primeira vez que eu falei em público, né?
eu falava assim para meus alunos do Kung Fu, na academia, dando aulinha teórica, né, de filosofia, história, mas não para uma galera dessa, né? E tinha um clima hostil lá, porque alguém tinha sabotado o evento. Eles deram umas sacolinhas assim, tipo de patrocinadores, né? Com um caderninho para você anotar, lápis, tal, tranqueirinha assim. E alguém colocou material pornográfico. Na época, colocou umas revistinhas suecas lá no meio, né? Aí o público estava alvoroçado, né? E quando eu subi no altar, né? Assim, o público estava muito hostil, não sabia quem eu era. Então eu senti um clima meio pesado ali, né? Falei, poxa, o que vai acontecer? E comecei a falar. E, sei lá, um pouco antes de subir, teve sempre um cara que te ajuda nessa hora, né? O cara vem cá, Daniel, vou te contar uma coisa. Pô, vai pensar que é uma coisa legal. Ó, tem 5.000 pessoas aí. Falei, pô, legal. Essa informação que eu precisava, era tudo que eu precisava para subir, né? Eu queria descobrir na hora, exatamente. Aí falei, o povo começou a sair para comprar, vendi todos os livros naquele dia. Vendi os 2.000 livros naquele dia. Mas nesse discurso, nessa palestra... Não, falei uma hora, tinha uma hora para falar. Sobre a experiência do... eu contei rapidamente, eu tinha uma hora, me atropelei ali. Falei, tem meu testemunho no canal, tem uma hora mais ou menos, né? Mas ali foi a primeira vez que eu falei, né? Então, mas foi bem, porque o pessoal... Gostou. Acabou tudo, 2.000 livros foram vendidos, aí consegui honrar a gráfica, e nisso, daqueles 2.000 livros, tinha muitos líderes ali. Aí começaram a me chamar para contar meu testemunho nas igrejas. E eu achei que o testemunho era muito pouco, né? Porque afinal de contas eu continuava sofrendo ataque, né? A seita me ameaçava, teve animais meus que morreram, deram um tiro de arma de fogo na minha porta. Eles perseguem quem sai da Perseguiram, sim, estavam bem, me incomodaram bastante no começo. E aí, nesse processo, as pessoas começaram a me convidar e eu comecei a contar o que eu estava aprendendo com Deus para me resguardar de todos esses ataques, né? Aí foi já nascendo Guerreiros da Luz, Os Clamando no Deserto, tal, os outros livros. E aí eu fui criando seminários mais robustos, Seminário de Batalha Espiritual, volume 1, parte 2, né? A história do diabo, a influência do diabo na história, falando de cura, libertação das emoções, né? Relacionamentos, escatologia. No início, quando tu ia viajar ao Brasil para fazer a tua palestra e falar do teu testemunho e tal, tu pedia para a igreja não pagar um avião, que tu ia alugar um carro. Isso, exato, economizar. E aí tu viajou o Brasil de carro, passando porque cabia mais livro no porta-mala, né? E aí tu conseguia vender mais. Quando me pagava, né? Eu vendia. Então, aí tu viajou... Mas eu vendia, mas nem sempre recebia, né? Entendi. Porque ia direto pra conta da igreja e depois eu tinha que te passar. Mais ou menos. Não passava. Entendi. Tu viajou o Brasil inteiro. De carro. De carro, para locais assim, tipo Manaus, Acre, aí foi de avião. Mas muita coisa tu fez de carro. Sim, tudo que dava para ir de carro, até Brasília, assim, de Brasília até todo o sul do país, eu fui tudo de carro. E aí, então, aí tu também, não sei se rebelou é a palavra, mas tu também... porque eu comecei a ver muita picaretagem nos bastidores. A pessoa no altar, super fofa com você, bate no ombro, que pensa, o Daniel tá aqui e tal. Portas fechadas, pô, Daniel, vamos recolher uma oferta do pessoal, vamos falar que o capeta tá aqui, tá aterrorizando, você fala, e aí o pessoal vai dar dinheiro, e quem vier para dar oferta, você põe a mão e unge. Eu falei, eu não vou fazer isso. E quando eu falava não, além deles não me pagarem nada, muitas vezes me deixavam na mão, na igreja ali, tipo, porque tinha sempre alguém que ia me buscar no hotel. Às vezes eu não ia de carro, ia de avião. Né? Então, quando eu ia de avião, tinha esse problema, eu ficava refém deles. Aí de carro eu já tinha mais autonomia, né? Mas quando ia de avião, me largavam lá. E às vezes eu pedia para alguém que estava no seminário para me levar para o hotel. Já pedia no altar mesmo. Eu já sabia que ia dar problema. Falei, galera, tô no hotel tal, quem puder me levar, levanta a mão. Porque o pessoal tava querendo que tu fizesse a ceninha lá, que a gente vê na TV de madrugada. Teve vezes que não me deram nem almoço, não deram nem comida para mim. Aí eu pedi pro povo também. Falei, galera, lembra de mim, se você almoçar, traz uma coxinha pra mim aí. O pessoal trazia. E aí teve essa transição também de sair da igreja... Sair, assim, eu já tinha visto muita coisa errada, mas o ápice, assim, a cereja do bolo, começou a ter esse negócio de apóstolo, tudo, dízimo, né? Essa questão do dízimo, que as igrejas cobram 10%, eles se pautam muito no Velho Testamento, né? Que as pessoas davam 10%, mas era para os levitas, era para os sacerdotes. E Jesus, ele nem é da tribo de Levi, haviam 12 tribos, tal, e Jesus é da tribo de Judá, conhecido como leão da tribo de Judá. E era específico, então Malaquias, que eles usam o texto de Malaquias, está exortando os hebreus, os judeus, porque eles deixaram de dar 10% dos dízimos, que na verdade não era dinheiro, era comida, era safras, né, para os levitas, para sustentar essa caça levita, que era uma caça sacerdotal. No Novo Testamento, né, esse paradigma é quebrado. Você não vai encontrar dízimo no Novo Testamento. Paulo, ele fundou as comunidades,
né, cristãs, e ele não recebia dízimo desses caras, né? Não ganhava dinheiro deles, era oferta voluntária, em amor. Cada um dava com a sua prosperidade, conforme Deus põe em seu coração. E não tinha aquele negócio, se você não der, rola maldição. Se você der, rola uma recompensa. Era puramente espontâneo, um gesto espontâneo. Aí os profissionais da fé de atualmente, eles vão usar um texto que está no Novo Testamento, Mateus 23, onde Jesus está dando uma advertência aos fariseus. Não, olha, vocês dão dízimo do cominho, da hortelã, mas faz um monte de presepado. Então ele está dizendo assim, não adianta você cumprir a lei, você faz um monte de coisa errada. Mas naquele momento histórico, eles estavam na lei. Era a lei, tá certo? Era o dízimo. Depois que Jesus é crucificado e começa uma nova aliança, o sangue da nova aliança, o véu do templo se rasga, começa a era da graça, dali para frente não tem mais dízimo, você não vai achar nada de dízimo. E os profissionais da fé... Aí quando eu descobri isso, foi uma descoberta minha, pessoal, estudando. Aí eu fui conversar com um pastor, que eu tinha muito respeito por ele, que conhecia muito Bíblia, né, teólogo, tudo, e ele falou, você está certo, Daniel, você está certo, é isso mesmo. Aí eu falei, por que a gente não ensina isso para o povo? Não, se a gente ensinar isso para o povo, ninguém vai dar nada. Se você disser que é um amor, o pessoal não ama coisa nenhuma, o pessoal vem aqui por interesse. Eles querem a prosperidade, querem a cura, querem o milagre, eles querem o show, o espetáculo, querem aquele louvor cheio de fumaça, luz, estrobo, né? Querem a discoteca gospel, né? Então, é isso que eles querem. Então, eu fiquei bastante chocado com aquilo, fiquei aquele crente galinha, você fica chocado com aquela situação. Falei, bom, preciso fazer alguma coisa, né? E fui perguntar para outros pastores, e todos disseram a mesma coisa. Não, eu sei, mas a gente não pode mudar, né? E eu fiquei indignado com isso e comecei a ensinar isso. Então já começou a me queimar um pouco, né? O pessoal já ficou meio assim, maldição hereditária. Eu fui explicar, não, gente, não é assim também, né? Não é desse jeito. Se fosse a Bíblia, eu comecei a dar os esteios bíblicos para isso. O que é a maldição hereditária que eles passam? Eles acreditam que, digamos, que você tenha o seu tatara...